Olá, pessoal! Na aula de hoje vamos estudar agora os testes de convergência e divergência de séries. Ou seja, o objetivo dessa aula é apresentar para vocês alguns testes para a gente identificar quando e como essa série vai ser convergente ou não, tá certo? E aí, os primeiros testes que a gente vai estudar, tá? São testes de comparação. Tem um teste de comparação direta e o teste de comparação por limite. Tá? Mas eu risquei aqui o por limite, por quê? Porque esse teste, ele exige um conhecimento mais aprofundado de manobras matemáticas com séries. E a gente não viu muito na disciplina, a gente não vai se aprofundar muito nesse aspecto. Então eu vou mostrar a definição para vocês apenas a cargo de conhecimento, tá? Mas esse teste em si, especificamente, o de comparação por limite, não vai ser cobrado na prova, tá bom? Nem na disciplina. É só a cargo de conhecimento, que eu vou mostrar para vocês. Outro teste que a gente vai aprender é o teste da integral. A gente vai aprender a usar para a gente determinar e quando usar, tá? Qual o tipo de sequência que a gente vai usar esse tipo de teste. Vamos aprender a entender o conceito de convergência absoluta e fechar a aula aplicando os testes da razão e da raiz, que também são dois testes um pouco chatinhos, vamos dizer assim, tá? Mas existem alguns padrões de sequência que realmente só saem usando esses testes. E a gente vai ver dois exemplos para cada caso e finalizar a aula de séries. Gente, todos os testes que veremos hoje, na aula de hoje, se aplicam em geral em séries com termos positivos, tá? Os termos gerais são maiores que zero. Se os termos forem negativos ou alternados, trabalhamos com o módulo que significa a convergência absoluta, o valor absoluto. Tá? A ideia de convergência absoluta a gente vai ver com detalhes mais adiante. E o primeiro teste que a gente vai ver na aula de hoje é o teste da comparação direta. E, pessoal, nos testes de comparação, a ideia é comparar uma série dada com uma série que já sabemos se é convergente ou divergente. E aí, eu falei na aula passada que temos algumas séries especiais. A gente já estudou, né? A gente viu o exemplo da série geométrica, da série harmônica. Então, aquelas séries a gente já sabe se elas são convergentes ou não. Então, essa ideia de teste da comparação direta é realmente comparar. A gente vai analisar uma série, um padrão, e vai comparar com uma que a gente já sabe se é convergente ou não. Da seguinte maneira, veja só. Suponha que eu tenho séries com termos positivos, tá bom? Se a série BN for convergente e o termo AN menor ou igual que os termos BN para todo N, então a série AN também será convergente. Então vamos lá. Se a série do B é convergente, o B é maior ou igual que o A, a série do A, vamos dizer assim, então a série do A também será convergente, certo? Aí, ao contrário, se a série do B for divergente e a série do A for maior ou igual, então a série do A será também divergente. Então, sempre a gente está baseando com o valor que a gente já conhece da série BN, do B, tá bom? Então, se o B for maior e for convergente, então automaticamente a série do AN também será convergente. E se a série do B for divergente e a série for maior, então ela será também divergente. Tá? Fazendo exercícios e exemplos, já fixando essa ideia de maior ou igual, menor ou igual. Vamos lá, nós temos aqui, olha, uma série que é dada pelo termo 1 sobre n ao quadrado mais 1, quando n é igual a 1 até infinito, tá? E aí a gente consegue comparar com a série que a gente já conhece bastante da aula passada, que é a série geométrica, 1 sobre n ao quadrado. E a gente sabe que essa série é convergente. A gente viu também na aula passada, tá? E aí, quando a gente observa para essa série, começando com n igual a 1, o termo A vai ser igual a 1 meio e o R, que é a razão, vai ser também 1 meio. Isso a gente viu na aula passada, lembram? E, dessa forma, a série ela é convergente. Então, quando eu olhar esse termo aqui, o termo 1 sobre n ao quadrado mais 1, esse termo é maior ou menor que 1n ao quadrado? É menor, né? Porque eu estou somando uma unidade no denominador. Então, quanto n for crescendo,
e somando mais 1, o denominador vai ser maior que o numerador e, contudo, esse n vai ser menor, tá? Do que o termo 1n ao quadrado, tá bom? Então, se o termo n ele é menor que 1n ao quadrado, por comparação, pelo teorema, diz que o quê? Se 1n ao quadrado converge, e a nossa série ainda ela é menor ou igual, por comparação, essa série ela também converge. A conclusão é que a série converge usando um teste. Então, um teste simples tá? A gente consegue resolver até de forma mais direta. Porém, tem que ser séries que se pareçam com alguma série que a gente já estudou, que a gente já conhece, como uma série harmônica, como uma série geométrica, para poder usar essa comparação e poder concluir que essa nova série ela é convergente ou não, baseada nessa série conhecida. O teste da comparação por limite, ela também tem essa ideia de comparação, de pegar uma série conhecida, tentar substituir aqui o valor do Bn, e de modo que se eu tenho duas séries positivas com termos positivos, e eu tomar o limite da razão entre essas duas séries for igual a C, onde C é um número finito e maior que zero, então ambas as séries serão convergentes ou ambas as séries serão divergentes. Tá? E aí, independente do valor da série que apareça, a gente vai ter que realmente fazer uma manipulação para identificar quem seria uma possível série para a gente comparar com uma série já conhecida. E depois calcular o limite, se esse limite realmente for um número finito ou não. Então, assim, esse teste, ele é legal, para alguns casos, tá bom? Mas ele requer um conhecimento mais aprofundado. Eu mostrei aqui para vocês terem mais ou menos a ideia de como é, tá? Mas eu reforço que realmente a gente não vai utilizar, né? Nem vou cobrar esse tipo de teste nessa disciplina aqui de cálculo 2. E o próximo teste é o teste da integral. E é interessante porque vocês já estão bem familiarizados com essa operação matemática, que é a integral, tá? E quando é que a gente usa? Quando é que é aplicado, tá? A gente aplica esse teste da integral quando a gente consegue observar o termo geral da série como uma função, certo? E aí essa função é positiva, contínua e decrescente em 1 até infinito, certo? Então, vamos lá, eu consigo fazer uma semelhança entre a série com a integral dessa função, onde esse termo a gente consegue reescrever como uma função, tá bom? E se a integral converge, a série converge também. Se a integral diverge, a série também vai divergir. Vamos ver um exemplo para a gente entender melhor. Nesse nosso exemplo, temos essa série aqui definida pelo termo geral de 1 sobre n ln de n. E aí a gente vai usar o teste da integral. E aí a gente vai olhar agora o termo geral dessa série e podemos fazer uma função associada, tá? Quem seria a função associada ao termo geral da série? f de x igual a 1 sobre x ln de x, tá? E aí com x maior ou igual que 2, porque nossa série inicia com n igual a 2 até infinito. Então veja que o intervalo da integral vai ser igualmente o intervalo definido aqui na nossa série, tá bom? Então, a gente aplica aqui a integral na função associada da série do exemplo. E aí, vamos calcular essa integral, para só depois que a gente calcular, a gente aplicar o limite para ver qual é a convergência, né? Se essa nossa integral vai convergir ou não. Então, a gente vai resolver nessa integral aqui, a gente já resolveu algumas integrais desse tipo na disciplina, e a gente vai fazer por substituição, tá? Então, vou chamar o u igual a ln de x, e o du vai ser justamente um x dx, já está aqui, né? Na nossa integral. Então, fazendo a integral do 1x ln de x por substituição, vai ficar 1 sobre u du, que é igual a ln de u, e vai ficar ln de x. Quando eu aplico o x tendendo a infinito, isso aqui vai dar um valor enorme, e aqui também, e isso vai para o infinito. Não tem um valor específico, a gente está vendo que essa integral, ela diverge. Se a integral diverge, automaticamente, consequentemente, a série também diverge.
Lembra o que eu falei no começo dessa aula, em que quando a gente está trabalhando com os testes de convergência, os termos da nossa série serão positivos, que eu falei aqui dessa notação de módulo. Isso mesmo, tá? A gente considera o estudo da convergência de uma série com os termos em módulos, termos sempre positivos, tá? Então, nós temos uma definição específica relacionada à convergência para essas séries em que os termos são sempre positivos, tá bom? A gente chama de convergência absoluta. Então, se eu tenho uma série, tá, em que eu tomo os termos todos positivos, e essa série, ela converge, então a série original também converge. E aí chama que converge absolutamente, tá? Agora, se eu tomo a minha série só com os termos positivos, né? Tomando um módulo entre os termos. E aí essa série, ela diverge, mas se eu olhar a série original, ela converge, então eu digo que é uma convergência condicional, porque a original converge, mas observando a série com os termos só positivos, ela diverge. Então é uma convergência condicional. Mas, repito, se a convergência ela é absoluta, então a série original também converge, tá bom? Aí eu chamo de convergência absoluta. Exemplo, nós temos aqui, olha, uma série alternada, que os sinais estão alternando, positivo e negativo, tá? Ou seja, o valor de -1 ele vai variar de acordo com o expoente. Quando o expoente for par, isso aqui vai ser uma parcela da soma, né? Um termo da série, ela vai ser positivo. Se o expoente for ímpar, vai dar negativo, e assim por diante, né? Dada a propriedade de convergência absoluta, a gente vai aqui colocar um módulo, né? E observe que essa parte aqui da série já é bem conhecida aqui, né? Que é justamente a série geométrica. Então, 1 sobre n ao quadrado a gente sabe que converge, porque é o modelo de série geométrica, a gente já viu alguns exemplos aqui nessa aula e na aula passada. Então, se eu tomar um módulo aqui só com valores positivos, tá? Do -1, então vai ficar justamente o somatório de 1 sobre n ao quadrado, variando de n igual a 1 até infinito. Então, a gente sabe que, tomando a convergência aqui absoluta, essa série original também converge. Tanto a série absoluta, automaticamente a série original converge também, tá bom? Então, só deixando claro que a convergência absoluta está relacionada com os valores positivos. Eu vou pegar a série e vou tomar aqui só os valores positivos. Então, quando eu tomar aqui só valores positivos, vai ficar 1 vezes 1 sobre n ao quadrado, que é o próprio 1 sobre n ao quadrado. Como a gente já viu que esse tipo de série é a série geométrica que converge, então, automaticamente, a gente provou que essa série em módulo, ela converge. E aqui, pela definição, se essa série em módulo ela converge, então a série original também converge. E, pessoal, deixa eu reforçar aqui para vocês também a didática da nossa disciplina, né? Toda semana a gente tem aula de exercícios sobre o assunto da semana. E aí é interessante essas aulas de exercícios, pois nos slides eu não trabalho com muitos exemplos, muitos exercícios. Até porque se eu colocasse muitos exemplos, as aulas iam ficar extensas, os vídeos iam ficar muito longos e acaba ficando cansativo, tá? Para entender o conteúdo. Então, o objetivo das videoaulas gravadas é justamente deixar mais sucintas, de modo que fique bem claro o conceito e a gente veja um exemplo para poder ver a aplicação e a funcionalidade daquele conceito, tá? Mas o interessante realmente é fazer questões, tem no livro, tem na apostila de vocês, na internet, apostila, enfim, sobre vários exercícios, várias questões sobre esses assuntos. Então, é bom sempre estar fazendo mais exercícios. Sempre que aparecer dúvida, entre em contato comigo, com os tutores, que a gente vai estar sempre dando apoio a vocês para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Mas só deixando claro que aqui eu não faço mais exercícios para não ficar cansativo as aulas gravadas, tá bom? E aí, para encerrar essa aula, vamos ver os 2 últimos testes envolvidos para essa parte de série, tá bom? E aí, esse teste de agora é o teste da razão. A ideia de razão é por conta da divisão, tá bom?
E aí, esse é um tipo de teste quando os termos da série apresentam potências fatoriais, tá? A gente não consegue fazer uma comparação com uma série já conhecida, tá? Então, a gente faz esse teste da razão, tá? Que a gente vai dividir aqui pelos termos e calcular o limite. E a gente vai ter um valor. Se o limite for menor que 1, converge absolutamente, tá? Veja que é em módulo, tá? Só valores positivos. Por isso, a definição de convergir absolutamente, tá? Se o L, se o valor desse limite é maior que 1 ou infinito, então a série ela diverge. E se o L for igual a 1, a gente diz que é inconclusivo. E quando a gente usa um teste e esse teste dá inconclusivo, a dica, a sugestão é tentar resolver usando outro teste, outro tipo de teste, de integral, de comparação, enfim. Vamos ver um exemplo utilizando esse teste da razão. Vamos para o exemplo. Determine se essa série ela é convergente ou não, tá? E observa que aqui, olha, apareceu uma potência, um fatorial. Então, acho que não sai muito por integral, né? A gente não consegue escrever isso aqui como uma função para fazer uma integral, nem comparação. Então, o teste da razão é o teste mais indicado para esse tipo de série, tá? E aí, como é que funciona? Lembra que a fórmula geral de série ali, né, do slide anterior, nós vamos calcular um valor L, que é o limite, em módulo dos termos AN mais 1, tá? Dividido pelo termo AN, tá? O limite quando N tende a infinito. E aí, lembrando, se o L for menor que 1, converge. Se o L for maior que 1 ou infinito, ela diverge. Se for exatamente igual a 1, nós temos uma conclusão. Então, vamos lá. Aplicando o teste, né? Que é o AN? É quando o N tem um valor de N. Então, é o enésimo termo dessa soma. O enésimo termo dessa soma é justamente 3 elevado a N dividido por N fatorial. Quem é o enésimo termo mais 1, ou seja, o termo sequente, o termo seguinte, depois do AN, da soma. Vai ser onde tem N, vou substituir agora por N mais 1. Então, vai ficar 13 elevado a N dividido por N mais 1 fatorial. E agora a gente vai fazer a divisão, né? Ou seja, a razão. Vai ficar AN mais 1, o termo AN mais 1, dividido pelo termo AN, tá? Como a divisão de fração, repete a primeira pelo inverso da segunda. E aqui vamos fazer simplificações, tá? Simplificação tanto com o fatorial como com a potência do 3 elevado a n. Ainda consegue simplificar, tá? O fatorial, a gente sabe que o n mais 1 fatorial é igual a n mais 1, n mais 1 vezes n fatorial, tá? Isso aqui é simplificação de fatorial. Acho que quem falou matemática discreta, viu que a gente viu essa parte de fatorial, na parte de combinatória. Então, aqui, quando eu fiz a expansão do n mais 1 fatorial, eu consigo simplificar esse n fatorial com esse n fatorial. E o 3 elevado a n mais 1 é a mesma coisa que 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a n, porque aqui repete a base e somos expoentes. E é interessante, como tudo é multiplicação, eu posso simplificar, tá certo? Se fosse uma soma aqui, por exemplo, aí não poderia simplificar, mas com uma multiplicação, deixa eu apagar aqui, com a multiplicação é possível, tá? Então, vamos lá. Eu simplifico esse 3 elevado a n com esse 3 elevado a n e sobrou justamente 3 dividido por n mais 1, que está aqui. Agora que a gente calculou essa razão, vamos aplicar o limite quando n tende a infinito. E aí, quando n tende a infinito, isso aqui vai crescer o denominador, então isso aqui vai convergir, vai tender para ser igual a zero. Olha,
o valor deu menor que 1. E se o valor deu menor que 1, então essa série converge absolutamente. Se tivesse dado um valor maior que 1, eu diria que essa série ela diverge. E se for igual a 1, é inconclusivo, não tem como definir se ela diverge ou não. Aí teria que usar outro método. Agora sim, o último teste da aula de hoje é o teste da raiz, tá, gente? E é muito usado quando os termos vêm com potência, tá? Então a ideia de passar a raiz é para justamente tentar cortar, eliminar essa potência para deixar o cálculo mais fácil. E aí, é sempre lembrando que os termos em módulo, tá? Positivo, a gente passa a raiz, calcula o limite quando entende é infinito. Se esse limite ele dá um valor menor que 1, dizemos que a nossa série converge absolutamente. Se esse valor der maior que 1 ou convergir para infinito, ou for para infinito, dizemos que a série ela diverge. E se o valor desse limite der igual a 1, dizemos que é inconclusivo. Aí precisa fazer outro teste, tá? E aí, repetindo, é útil para termos com potências, tipo a n igual a r elevado a n igual a 1 mais 1n sobre elevado a n. Então, assim, termos que têm potência, é muito interessante usar o teste da raiz. Vamos fazer um exemplo. Exemplo. Nós temos aqui uma série, certo? E queremos determinar se essa série ela é convergente ou não. E aí, observa que essa série ela tem uma potência, tá? Elevada a n. Então, é interessante usar o teste da raiz, porque a gente aplica a raiz enésima aqui para simplificar essa potência e calcular o limite, tá? Então, a gente aplica aqui a raiz enésima no termo dessa série, que vai simplificar com a potência n, e aplica o limite com n tendendo a infinito. A gente vai saber se esse valor, lembrando, for menor que 1, é convergente absolutamente. Se for igual a 1 é conclusivo, se for maior que 1 é infinito, é divergente. Então, simplifica o limite de n dividido por n mais 1 dá igual a 1. Então, deu exatamente igual a 1. Então, dizemos que é inconclusivo, tá? E aí, quando o teste da raiz é inconclusivo, deve-se tentar outro método. O método da comparação, o teste da integral, tá? Para tentar determinar se é ou não convergente, tá? Mas aqui o objetivo realmente do exemplo é ver como é a aplicação do teste da raiz. É simplesmente aplicar a raiz para poder simplificar a potência, tá? Lembrando que são valores absolutos, né? Valores positivos. Para fechar aqui, estou exibindo uma tabelinha para vocês para ver quando melhor devemos aplicar uma técnica, tá? Um teste de convergência de série, tá? Então, a comparação direta é possível comparar uma série conhecida, por exemplo, a harmônica, a P-série, que é uma série que a gente não trabalhou muito aqui, mas se assemelha muito com a série geométrica, tá? Então, são séries conhecidas que aí a gente usa o método da comparação direta. Tem a comparação por limite, lembra que a gente não abordou muito, só fez definir. É quando temos a razão e tende a uma constante positiva finita. E aí também tem aqui que determinar quem é uma possível série para a gente comparar aqui no denominador. Enfim, é mais trabalhoso. Temos o teste da integral, quando eu consigo determinar uma função positiva, contínua e decrescente associada ao termo. A gente transforma em função, calcula a integral, depois calcula o limite e vê se converge ou não. Teste da razão é mais utilizado quando há fatoriais, potências, os termos são do tipo a elevado a n, n fatorial. Teste da raiz quando os termos estão elevados à potência n, tá? Porque a ideia é justamente passar a enésima raiz para simplificar e calcular o limite. E a convergência absoluta é quando a série tem sinais alternados ou negativos. E aí a gente aplica o módulo para trabalhar só com sinais positivos. E se a convergência absoluta com sinais positivos acontece, então a série original também converge, tá? Mas a dica aqui inicial, gente, começa sempre checando o limite de AN, tá? Se não tender a zero, a série diverge automaticamente. Lembra que eu falei na aula passada? Às vezes é interessante, antes de você aplicar o teste, verificar o limite do termo. Tem um teorema que a gente viu na aula passada. Então, comece sempre avaliando o limite do termo.
Se o limite for igual a zero, aí a gente vai avaliar vai estudar se a série ela converge ou não. Mas se o limite do termo da série dá diferente de zero, então a série ela diverge automaticamente, tá? A aula de hoje trabalhou só os testes de convergência de série, tá? Assumindo que realmente o limite dos termos dá igual a zero, por exemplo, tá bom? Mas o ideal é sempre começar, antes de fazer a questão, verificar se o limite do termo é igual a zero. Se não tiver zero, já diverge automaticamente.